Disseram, então, os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos A fé. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos A fé. Então disse o Senhor, se tiverem fé como grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e plante-te no mar, e ela vos obedeceria. Amém? Amém. Pode sentar, dando glória. Glória a Deus. Só tem um segredo, irmão, para Deus aumentar a nossa fé, é pedir ao Senhor. Por mais que o pastor deu o ensino da escola dominical, eu não consigo aumentar a sua fé. Eu não consigo que a sua fé cresça. Os apóstolos ali pediu para que o Senhor aumentasse a fé, mas não para curar, não para ser o pregador da geração. Os apóstolos ali pediu para que o Senhor aumentasse a sua fé, porque um versículo e 2 versículos antes fala a respeito do perdão. Então os discípulos acharam impossível perdoar alguém 7 vezes no dia, fazendo o mesmo erro. Era erro diferente. Se alguém pecar contra você, no mesmo dia, perdoa-lhe. E aos olhos do discípulo, era impossível você perdoar alguém que 7 vezes veio lhe afrontar. Lógico, se ele vier se arrepender. E eles precisaram pedir fé ao Senhor. Acrescenta-nos a fé, porque ao olhar humano é impossível alguém pecar 7 vezes, você pedir, a pessoa pedir perdão, você tem capacidade, humanamente é impossível. Por isso que os discípulos disseram, Senhor, acrescenta a fé. Se tiver fé como um grão de mostarda, acrescenta. Quando eu não consigo perdoar, é um sinal de fraqueza. É sinal que a minha fé está lá embaixo. Então, o meu pedido e o seu pedido nessa noite é, Senhor, acrescenta a minha fé. Eu não consigo perdoar o irmão que peca uma vez contra mim, quanto mais 7 vezes. Era impossível para os discípulos. Mas os apóstolos, Senhor, acrescenta-nos a fé. Aleluia. E se tiveres fé como grão de mostarda, direis a esse monte, arranca-te daqui. E esse monte é a incapacidade de perdoar. Se tiveres fé, Jesus está falando de perdão. Quando o perdão vem, e vem em forma de monte, porque monte é o que tapa a visão. Monte é o que bloqueia a sua ida. Eu não prospero em Deus se eu não libero o perdão. É dizer, Senhor, aumenta a minha fé, porque esse monte não saiu da minha vida, porque a minha fé não é suficiente. Amém, Jesus. A Bíblia diz que nós não perdoar, nem as nossas orações Deus não ouve. Por isso, fez a importância, onde o discípulo fala, Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque Pedro, João, os discípulos falaram com Jesus, eu não consigo perdoar 7 vezes. Uma tudo bem, agora 7 no mesmo dia. Aí os discípulos, acrescenta-nos a fé. Note, o discípulo queria perdoar, mas não conseguia. É diferente. Tem pessoas que querem perdoar, mas não conseguem. Pastor, eu perdoei, mas quando vê, está odiando. É um perdão superficial que nós temos hoje em dia. Você entendeu, irmãos? Então, Senhor, acrescenta a fé. Se tiveres fé, como grão de mostarda, a menor das sementes. Mas você já viu o tamanho que se torna a árvore que vem da semente do grão de mostarda? É isso que ele está dizendo, é uma fé persistente. O tempo vai passar e tudo vai se organizar, mas eu preciso ter a fé acrescentada para que eu possa crescer na graça, no conhecimento.
Quer colocar um ponto final no seu ministério? Não perdoe. Ou perdoe de fachada. É aquele perdão que você não suporta ver a pessoa. É aquele perdão que você diz: eu não quero nem ouvir o nome dela perto de mim. Vixe, você está falando o nome dessa mulher. Cuidado, irmão. Você parou na frente do monte e não conseguiu ultrapassar esse monte. Se tiveres fé, e ele está falando de perdão, o Deus está falando disso. Pode ler. Como um grão de mostarda, direis a esse monte. Qual é o monte? É o monte da falta de perdão. Simboliza a nossa falta de perdão. Quando não perdoamos, automaticamente se forma uma barreira espiritual, onde Deus não opera. A questão hoje em dia não é que nós não estamos tendo fé para Deus operar. A questão é que uma igreja não prospera se não for uma igreja que tem um espírito perdoador. Que negócio é esse que o pastor não perdoa? Que negócio é esse que a ovelha não perdoa o pastor? Que negócio é esse que você não perdoa sua mãe, seu pai, seu irmão, seu parente, seu vizinho, seu inimigo? Que negócio é esse? Cuidado, porque você pode estar parado no monte. Cuidado. A falta de perdão faz você estacionar, faz você ficar parado. Mas a semente do grão de mostarda é das menores. Quando ela é lançada, o tempo vai passando e aquela árvore vai crescendo. Procura no Google a foto da árvore, do tamanho que se torna. Jogada no campo, entre as pedras, a semente vai desenvolvendo. E aquelas pedras que estavam sufocando a semente, agora a árvore cresce e aquela pedra é tirada. É o Senhor dizendo: ó, se tiveres fé como um grão de mostarda, não agora, mas se você liberar o perdão, a sua fé vai crescer. Engraçado que quando nós perdoamos, quem ganha é nós. Glória a Deus. Ele que me perdoe. Ela que me perdoe. Porque quando você perdoa, quem avança é você. Glória. Pega isso aqui que é profético, meu filho. Enquanto você não perdoa, trava no trabalho, trava na vida espiritual, trava no ministério. Mas quando você diz: Senhor, eu sofri, eu que paguei, ela me machucou. Aí você: eu perdoo. Aí você: mas o diabo não acredita. Eu feri ele e ele perdoou. Aí você: Senhor, eu perdoo de novo. É desde a manhã já é a segunda palavra que ela me fala. Aí você dá mais um passo. É isso, irmão, que Satanás não entende. Senhor, acrescenta a fé. Para quê? Uma fé que suporta. Glória a Deus. Perdoar não é viver rindo, mas perdoar é levar uma vida de suportar. A minha fé, o quanto eu suporto, eu só suporto perto uma vez. Fé pequena. Fé que fracassa. Fé que cai, fé que para, fé que estaciona. Mas quando eu tenho fé como um grão de mostarda, e a semente, quando é plantada, ela desenvolve. É por isso que a nossa fé não pode parar nesse grau que você está. Jesus deu exemplo. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a esse monte, direi a essa barreira. Versículo 4: se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Se vier se arrepender, o que eu devo fazer? Perdoar. Pastor, porque eu não consigo perdoar, porque sua fé é pequena. Já pensou se nós andássemos com um termômetro mostrando o grau da nossa fé? Tem gente que a fé está no calcanhar ainda. Porque não é eu que estou dizendo se você perdoou, se você deixou de perdoar. É fácil perdoar a esposa de casa e o esposo. Difícil é perdoar no trabalho. Difícil é perdoar quem de fato lhe ofendeu, porque a gente fica tão ofendido. Olha, a nossa fé é tão pequena que até uma palavra nos inflama. É um irmão. Nossa, tu tá inflamado, não aguento. Eu passei mal com aquilo que eu ouvi. Que fé é essa? É o homem e a mulher bullying. O que é o bullying, pastor? É algo de pouca fé. Pegou aí essa? É o homem bullying e a mulher bullying. É algo de pouca fé. É homem e mulher de pouca fé. Tá entendendo? Crente bullying. Não é de bullying e discriminar ninguém, não. É o bullying mesmo, aquele que a chaleira ferve mesmo. Você está entendendo, irmão? Não seja homem e mulher bullying. É algo de pouca fé. Seja homem de fé. E declare. O que foi que os discípulos fizeram aqui?
Nesse ensinamento, os discípulos, Senhor, me dá fé, acrescenta, que dá mais que dá pouco. Não é o pastor que aumenta a sua fé, como eu disse no começo. Senhor, acrescenta-nos a fé. É o Senhor Jesus que acrescenta a tua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11, versículo 1. Ali vai falar sobre fé de Gênesis Apocalipse. Vai lá depois para você ver. Por a fé Abraão, por a fé Josué, pela fé os antigos alcançaram testemunho. Vai lá, Hebreus 11. É pela fé. Você está aqui pela fé. Pode não ser uma fé grande, mas você está aqui. Uns fé demais, outros fé de menos. Não estou falando de fé não, viu? De mau cheiro. Eu estou falando de fé pequena. Uns têm fé para tudo, né? Então, meus irmãos, precisamos do Senhor, acrescenta-nos a fé. Que se eu não consigo perdoar, eu estou conseguindo reconhecer o quanto a minha fé é pequena. Quando o discípulo disse, oxe, perdoar 7 vezes, no mesmo dia, a tabacuda que fez aquilo comigo, perdoar no mesmo dia, esse irmão ignorante que fez isso comigo, no mesmo dia, Jesus, Senhor, quer saber da história, Jesus? Me acrescenta a fé, eu não consigo. Se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte, a essa barreira espiritual. Tem muitos, a gente não sabe, nós não conseguimos ver, mas tem muita gente aí com o ministério parado. Ele não, eu falei o ministério, ele não, ele está em movimento, mas o ministério dele não. Por quê? Porque ele colocou uma pedra aonde deveria ser perdão. A Bíblia manda nós se reconciliar com o nosso inimigo enquanto estamos com ele no caminho. Como assim, pastor? Pede perdão, libera perdão enquanto a outra pessoa está viva. Amém? Amém. Quero convidar, a gente já louvou como se fosse o das harpas. Quero convidar o nosso irmão Ivanildo para fazer algo que Deus colocou no seu coração. Amém? Amém. Glória a Deus.